Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à aula 2, que eu vou intitular de Interpretando as Respostas Sintomáticas, beleza? Vou compartilhar os slides aqui com vocês, só um minuto. Vou compartilhar aqui. Cadê? Compartilhar. Compartilhar tela. Cadê o slide? Pronto. Vamos ver se eu já consigo compartilhar aqui com vocês. Consigo sim. Agora vamos para cá. Isso, cadê você? Participantes. Vamos deixar aqui. Pronto, pessoal. É o seguinte: alguém tem alguma dúvida relacionada à aula 1? Dúvidas relacionadas à aula 1? Alguém? Não, né? Beleza. Então vamos nessa. Eu vou intitular, como eu falei, eu vou intitular essa aula Interpretando a Resposta do Sintoma. Eu vou apresentar o slide aqui para vocês, reproduzir do slide atual. Bom, a gente aprendeu na aula anterior os mecanismos pelos quais podemos controlar a dor. A gente aprendeu a como testar a resposta a movimento para predizer sucesso terapêutico. Aprendemos como monitorar as respostas sintomáticas pré, intra e pós-teste. Aprendemos as combinações possíveis dessas respostas para predizer as melhores estratégias terapêuticas, beleza? A gente falou sobre tudo isso ontem e deixamos a gravação dessa aula disponível nos nossos grupos, beleza? Então, o que é importante salientar para vocês aí? É que você vai ter até amanhã, domingo, 23h59, para ver todas essas reprises, beleza? Até amanhã, domingo, 23h59. Então, vamos nessa. Qual que era o caso clínico da gente? O paciente tinha uma dor lombar irradiada para a coxa, anterior e posterior. O paciente tinha dor na virilha esquerda. O paciente tinha dor na perna esquerda, ok? O paciente tinha dor há 3 anos, piora há 1 ano e irradiação por 8 meses. Tratamentos anteriores: medicação, anti-inflamatórios não esteroidais, analgésicos, gabapentinoides, corticoides. Fisioterapia, quiropraxia, acupuntura. Bloqueio venoso. Que mais que a gente viu? A gente viu também que ele tinha usado bloqueio transforaminal, osteopatia, Mackenzie e quiropraxia. Beleza? Vamos nessa. Na avaliação médica, o laudo da ressonância era de hérnia discal L4, L5 e L5S1 com contato no saco dural lateroforaminal direito. Tinha indicação cirúrgica de 3 ortopedistas e 1 neurocirurgião. A avaliação fisioterapêutica estava mostrando o quê? Estava mostrando que ele tinha dor lombar, glúteo, virilha, anterior e posterior de coxa esquerda. Estava mostrando uma mudança de postura que ele não tinha nenhum efeito. Estava mostrando uma perda de movimento no deslocamento lateral esquerdo e no deslocamento lateral direito. Flexão em pé, ele estava mostrando um comprometimento severo, ele não conseguia descer abaixo do joelho. A extensão em pé estava travada, feita uma tábua. E a inclinação direita e a inclinação esquerda estavam travados, feito uma tábua. Deixa eu falar com vocês aqui rapidinho. Vou falar aqui com o pessoal que eu não estou conseguindo.
Pessoal, mais uma vez tivemos um probleminha e não estamos conseguindo aceitar ninguém na sala do Zoom. Enfim, o Zoom está com anuidade paga, não foi como daquela outra vez que a anuidade tinha vencido e não estava liberando o acesso. Infelizmente, eu já me bati aqui, atrasei tudo e não estou conseguindo aceitar nenhum de vocês. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar essa gravação, assim que for convertida, aqui no grupo para você assistir gravado. Porque eu já tentei aceitar quase 10 pessoas aqui e não estou conseguindo. Beleza? Então, fica ligado aí no grupo que já já a aula sai na gravação. Boa, vamos nessa. Então, a perda de movimento era no deslocamento lateral em pé esquerdo, lateral em pé direito, flexão em pé, extensão em pé, inclinação direita e inclinação esquerda. Aí foi erro de digitação. Que mais que a gente pode ver? O deslocamento lateral em pé, fechando espaço, aumenta a dor na perna e diminui a dor lombar. Olha que louco. Que louco, né? Como começar o teste desse paciente? Extensão deitado repetida, todo mundo já sabe, né? Extensão deitado repetida com pressão extra do paciente. Extensão deitado repetida com pressão extra do terapeuta. Flexão deitado repetida. Ó. Flexão sentado repetida. Flexão em pé repetida. Flexão deitado repetida com pressão extra do terapeuta. Seria o quarto nível aí para colocar força. Mas nada disso funcionou. E aí é que muito fisioterapeuta acaba se perdendo. Então vamos lá. E agora? Extensão deitada repetida com quadril fora de eixo. Tem para a esquerda e tem para a direita. Extensão deitada repetida sem tensão na raiz. Direita e esquerda. Extensão sentado repetida. Extensão sentado repetida com pressão extra do paciente. Extensão em pé. Extensão em pé com pressão extra do paciente. Extensão em pé com pressão extra do terapeuta. Bom, quais são as possibilidades? Flexão sentada repetida sem tensão na raiz, direita ou esquerda. Flexão em pé, no degrau, esquerda e direita. Deslocamento lateral em pé, direito e esquerdo. Deslocamento lateral em pé sem tensão na raiz. Olha quantas possibilidades, pessoal. Rotação e flexão direita e esquerda. Mobilização e rotação, flexão direita e esquerda. Muitas possibilidades. Por onde começar? Onde nós começamos? Por onde nós começamos essa abordagem com nossos pacientes? Vamos lá. Nos testes de movimento, eu vou colocar aqui um exemplo da extensão deitada repetida. Por quê, pessoal? Probabilidade. A resposta sintomática desse paciente, olha só como que eu oriento o paciente, tá? E puxa o ar e prende, sobe com o ar preso, solta o ar e relaxa o bumbum. Se não sentir essa pressão extra da respiração saindo, tá errado, tá? Puxa e prende, sobe preso, solta o ar e relaxa o bumbum. Sem sentir uma pressão bem aqui, ó. Puxa e prende, sobe preso, solta o ar e relaxa o bumbum. Eu quero 15 repetições, 3 vezes no dia na primeira semana até voltar. Pronto, vê, essa é a orientação que a gente passa para o paciente durante a execução desse tipo de intervenção, tá? Que, na verdade, não é uma intervenção porque a gente ainda não está tratando o paciente desse caso clínico que eu tô apresentando para vocês. Na verdade, aí a gente está submetendo esse paciente a uma sequência de testes que podem ser provocativos ou aliviadores para buscar 3 fenômenos clínicos induzidos em setting terapêutico, seja ele por consultório, seja ele por atendimento online, beleza? Então, basicamente, o que é que está acontecendo aqui? Nessa resposta, a gente está buscando ou preferência direcional, ou habituação, ou violação da expectativa. Ou preferência direcional, ou habituação, ou violação da expectativa.
ok? Então, vamos nessa. A resposta assintomática desse paciente foi aumenta durante o teste e foi pior depois do teste. A dor ficou mais intensa, a mecânica e a função ficaram iguais. Como que a gente interpreta isso? A gente interpreta isso como se fosse um sinal vermelho. Um sinal vermelho. O que a gente deve fazer? A gente basicamente deve fazer uma mudança no movimento que a gente quer prescrever para o paciente. Então, mude a direção. Mas para qual direção eu mudo? Ora, eu não vou definir isso de forma aleatória. Eu vou escolher o movimento, geralmente, não é uma regra, contrário ao movimento agravante do paciente. Então, vamos para a flexão. Puxa o ar e prende. Então, vamos para a flexão. Então, eu coloquei um exemplo aqui de uma paciente que a gente acabou de atender, acabou de violar a expectativa, a gente atendeu essa paciente sexta-feira agora, e eu vou te mostrar o exemplo da mudança de direção para esse caso clínico que eu estou apresentando para vocês aqui. Então, vamos lá. Tarefa de casa 1 de Paloma, flexão deitada repetida exatamente como no vídeo. Abraça o joelho, pressione e solta o ar. Volta, repousa um segundo, tem uma pausinha aqui, Paloma. Pausa e volta. Abraça, solta o ar, pausa e volta. Perfeito. 15 movimentos 3 vezes por dia até semana que vem. Maravilha. Foi assim que a gente educou o paciente para fazer esse movimento. Mas será que a resposta desse paciente foi positiva? Tarefa de casa. Vamos ver. Então, eu abro aí esse slide para vocês, mostrando a resposta do sintoma da paciente, né? Então, diminuiu durante a execução, ficou melhor. Mas o que ficou melhor? O sintoma dor. A dor diminuiu e manteve-se melhor. Onde a dor diminuiu? Nesse caso clínico, a dor diminuiu na coxa anterior. Beleza? A mecânica da flexão em pé, ou seja, abaixar para tipo alcançar o joelho, alcançar o chão, melhorou aí, vamos dizer assim, melhorou aí 30%, ok? Melhorou 30%. E o que a gente vai fazer agora? Perguntar para o paciente por que melhorou 30%. Simplesmente por quê? Vamos dizer assim, melhorou 30% porque a dor ficou igual, a intensidade da dor ficou igual, a amplitude de movimento ficou melhor e ele passou a ultrapassar a linha do joelho. E aí eu vou fazer algumas reflexões a respeito disso aí. A extensão em pé continua travada, feito tábua de passar roupa mesmo, ok? O deslocamento lateral, bilateralmente, ainda está muito ruim nesse paciente. Ele continua com a dor na virilha e com a dor na posterior da coxa esquerda e anterior da perna esquerda. Ou seja, a dor que ele referiu redução foi da coxa anterior. A gente tem que ficar ligado nisso aí. Beleza? Qual que é o raciocínio? Será que é uma obstrução mecânica, como muita gente fala por aí? Será que é um desarranjo, como muita gente fala por aí? Será que é um bloqueio de movimento, como muita gente fala por aí? Não sei. Será? E eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de contentamento. Por que contentamento? Veja bem, em casos complexos, será que você não está se contentando com pouco? Muitos fisioterapeutas iriam mandar o paciente para casa com essa estratégia. Não acha? Então, basicamente, você conseguiu diminuir um pouquinho da dor do paciente, um pouquinho de nada da dor do paciente. Melhorou 30% a intensidade da cor em uma das partes, segundo a topografia da dor. O cara tem dor lombar, virilha esquerda, coxa anterior, coxa posterior e perna esquerda. E você se contentou com a melhora da flexão em pé e uma redução de 30%
da intensidade do sintoma deste paciente. Então, muita gente diagnosticaria esse paciente como tendo um bloqueio de movimento, uma obstrução mecânica ou um desarranjo, mandaria esse paciente para casa com 72 horas para que ele voltasse. Verdade ou não? Então, vamos refletir um pouquinho aqui. Vamos pensar criticamente. Esse é um resultado uau, segundo o que o paciente está apresentando? No mínimo pela topografia da dor, pelo comportamento do sintoma. Parece uma violação da expectativa brutal. Como que você receberia essa melhora se você fosse o paciente? Bom, para mim, de acordo com a topografia da dor, com a apresentação clínica, com o tempo de dor, com a história de dor, com 1 ano de piora, com 8 meses de radiação, esse resultado aí é muito aquém para violar a expectativa desse paciente. Então, eu defini isso como uma não resposta de uau, ok? Vamos prosseguir. Primeiro eu quero falar com vocês aqui, antes de prosseguir na aula, sobre um case de sucesso aqui da formação. E eu vou intitular esse case de sucesso, basicamente, como... Vou intitular assim, ela tinha uma experiência com várias outras formações. Realmente, essa profissional, ela entrou no BeExpert, ela já tinha uma bagagem muito grande, mas muito grande mesmo. Quando eu vi a matrícula dela, eu fiquei até assustado, porque foi impressionante para mim, eu não estava entendendo o que é que eu teria para ensinar para ela, porque eu já acompanhava ela nas redes sociais, eu já via que ela já era, assim, já tinha um potencial exponencial de crescimento, e mesmo assim ela acreditou no processo e ela tem um recado para dar para vocês aí. Olá, me chamo Ana Paula Cabral, sou fisioterapeuta em Curitibano e Santa Catarina. Eu conheci o Caio por acaso, algum colega fisioterapeuta no Instagram compartilhou uma postagem dele, e a partir disso comecei a seguir ele e seguir a página, assistir as lives e seguir as postagens. Depois eu resolvi entrar para a formação BeExpert, depois de pesquisar sobre os Caio e BeExpert, eu vi que seria melhor eu entrar para o BeExpert porque era uma formação mais completa. Eu estava em uma outra ocasião com a minha amiga Sara Ostosa, a gente estava em outro curso e a gente comentou, eu quero fazer o curso do Caio, eu também quero. Então entramos para a mesma turma em junho do ano passado. O que eu vi de diferente dentro do BeExpert? Primeiro que tem um módulo de ATL, que eu acho fantástico, e nenhum outro curso que eu fiz tinha uma abordagem de ATL como tem no BeExpert. O que é diferente dos outros cursos? O GPS é muito bem organizado, a forma como o Caio explana os assuntos, todos os módulos, e tudo que ele fala, absolutamente tudo que ele fala, está embasado cientificamente. As mudanças no meu raciocínio clínico, porque agora eu tenho exatamente um passo a passo a seguir e eu não tenho medo de nenhum paciente, eu não tenho medo de atender nenhum paciente, eu sei como manejar uma crise, eu sei como manejar uma dor crônica, que foi o que mais mudou na minha vida. Depois do curso do Caio, eu sei como tratar com segurança um paciente com dor crônica. O que é mais valioso dentro da formação, sem dúvidas, a comunidade no Facebook, onde a gente discute casos, onde a gente compartilha experiências com os colegas. E uma das coisas que é mais valiosa para mim é que tudo está embasado cientificamente. É um passo a passo simples, descomplicado. Se você seguir aquilo, você consegue manejar todo tipo de apresentação clínica. Massa, né, pessoal? Massa, ó, que louco. É importante, é muito importante que vocês escutem isso de uma profissional com o gabarito, né? Com o gabarito dela, porque, sincero e honestamente, se você está assistindo essa aula aqui, você sabe que o objetivo dessa aula é te vender um dos meus programas educacionais. É disso que eu vivo, é isso que paga minhas contas, é isso que sustenta a minha vida, é isso que me dá razão, é que me dá combustível. Ver você, enquanto fisioterapeuta, deslanchar na prática clínica e atribuir em parte, claro, em uma pequena parte, porque você não é só o que eu te ensino, você é uma construção de toda a sua trajetória, de vários filtros que você consegue implementar, que você consegue retirar de diversas outras formações e ver o que é útil para você. Então, sim, a minha participação é meramente irrelevante na prática clínica de vocês, diante do arsenal e da trajetória que vocês têm. Porém, todavia, entretanto, quando uma profissional do gabarito dela fala dessa maneira por causa de uma formação que ela participou de um dos meus cursos, isso com certeza amacia o meu ego, isso com certeza
me dá a convicção de que eu estou no caminho certo e de que alguma ajuda eu estou prestando para vários outros profissionais. Afinal, não tem como a gente botar 10 pacientes todos os dias na agenda e não ficar esgotado. A gente não consegue abraçar o mundo. Então, para tentar propagar essa mensagem, eu faço isso com vocês. Mas vamos ao caso clínico, beleza? Qual que seria a estratégia 3 para esse caso? Tarefa de casa 2 do seu José, flexão sentado repetida exatamente como no vídeo, vai sentar em qualquer poltrona, bumbum na ponta, joelhos abertos 45 graus, vai descer o máximo que puder. À medida que for ficando fácil, vai tentando ir mais distante, como se fosse colocar a mão lá na parede. Isso. 15 repetições, 3 vezes por dia, até a semana que vem. Maravilha. Então, ó que louco. Essa é a orientação que a gente dá de um exercício básico. Mas qual que foi a resposta dessa estratégia? Olha a resposta aí. Durante a execução, a dor que estava na coxa anterior começou a subir em direção à virilha. Beleza? Vamos fazer algumas reflexões a respeito dessa resposta do sintoma. Se você estiver assistindo aí a reprise no YouTube agora, se você estiver aí assistindo a reprise no grupo do Telegram ou no canal de transmissão do Instagram, saiba que esse vídeo está sendo passado no Zoom, mas que eu estou falando assim pausadamente porque a gente entende que não é todo mundo que acompanha a velocidade do raciocínio. Então, se para você está devagar demais, tem um botão aqui embaixo de configuração, você vai na velocidade do vídeo e você pode aumentar para 1.5, 1.7.5 ou 2.0 para que o vídeo transcorra de uma maneira mais rápida e agradável ao seu entendimento, tá bom? Ao passo que existem alunos que acreditam que eu falo rápido demais. Então, você pode clicar na configuração e reduzir a velocidade do vídeo para que você assimile, voltar quantas vezes quiser até domingo 23h59. Ok? Então vamos nessa. Já já a gente abre para perguntas. E aí, se você estiver lá no Instagram ou se estiver por aqui, a gente para responder vocês, tá? Então vamos nessa. Talvez você parasse por aqui e mandasse esse paciente para casa com essa resposta aparente de centralização. Afinal, né, ele teve uma resposta aparente de centralização. Mas e a dor na perna? A dor na perna aumentou, correto? Sim. Essa estratégia centralizou a dor de coxa anterior e virilha, mas aumentou a dor na perna. Você já viu isso acontecer em algum outro lugar? Você acha que isso é uma resposta de uau? Você tirar a dor da parte de um corpo de uma pessoa e aumentar em outro lugar? Isso tem acontecido na sua prática clínica? Reflita. Se tem acontecido, você tem sabido o que fazer diante desses casos? Uma outra coisa que eu quero salientar para vocês. Se isso ainda não aconteceu na sua prática clínica, vai acontecer. Porque à medida que você trata bloqueios de movimento, coisas que melhoram rápido e que o paciente te chama de herói, te indica para Deus e o mundo, vai aparecer cada vez mais casos complexos diante de você e você não pode ficar inseguro, como o relato da colega que eu mostrei no vídeo anterior. Ela relatou que não tem medo mais de nenhuma apresentação clínica depois do curso, que é muito ruim você estar diante de um paciente e estar gaguejando, inseguro, sem saber o que fazer. Então vamos lá. Talvez. E agora, o que é que a gente faz? Quais são as possibilidades? Bom, quero que você reflita muito no que você vai fazer diante dessa resposta que o paciente do caso clínico apresentou. Vamos lá. Diagnósticos para toda essa apresentação clínica e para todo esse comportamento de sintoma que o paciente apresentou. Nós temos possibilidades, bloqueios de movimento, nós temos quadros inconclusivos, nós temos quadros de DAX, eu chamo de DAX, você não vai encontrar isso em lugar nenhum, tá? É a minha experiência clínica que tem trazido essas definições e isso tem me ajudado demais a raciocinar o meu paciente complexo. DAC eu vou introduzir para você como dupla apresentação clínica. O paciente pode apresentar mais de um diagnóstico simultaneamente. O paciente tem uma síndrome radicular,
pacientes têm uma síndrome dolorosa crônica, qual que seria a próxima estratégia? Vamos revisitar a base aqui. Dor lombar há 3 anos, piorando há 1 ano, indicação de cirurgia. Vários tratamentos sem sucesso. O paciente relata, demonstra certo grau de frustração e desesperança. Ok. Notei no discurso dele relativo medo de morte com cirurgia. E aí eu quero desmistificar uma crença aqui, uma crença, inclusive, uma crença, inclusive, vamos dizer assim, de competição, né? De competição. Você está competindo com médicos da sua cidade, porque o médico indicou cirurgia e você não quer que o paciente opere. Gente, não é questão do que a gente quer, é questão da apresentação clínica do paciente. Se esse paciente tiver um padrão de resposta inconsistente e a gente definir que o diagnóstico dele é inconclusivo, que o prognóstico dele é de 1 a 2 anos, que a gente vai fazer sessões consistentemente com ele, afastando progressivamente, educando, respeitando contingência, fazendo exercícios específicos para a sua sintomatologia, a gente precisa excluir um possível red flag. O paciente pode estar com algum problema grave e sim, ele pode precisar de cirurgia. Então, a primeira coisa que eu faço quando o paciente tem indicação de cirurgia é falar assim: olha, meu paciente, é bem verdade. Olha, meu paciente, é bem verdade que o seu caso, se falhar no meu tratamento, pode precisar de cirurgia, mas a cirurgia não é o fim do mundo. Então, botei aqui, apesar de explicar sobre a estatística baixíssima de morte em cirurgia para hérnia, eu notei no discurso desse paciente um relativo medo de morte com a cirurgia. Então, esse processo de educação e de atenuação do principal fator que mantém a incapacidade do paciente, que é o medo, não importa se é do movimento ou se é de uma projeção catastrófica de futuro, onde ele se vê indo para a mesa de cirurgia com risco de óbito, você precisa combater estrategicamente o medo desse paciente. Então, você não precisa adotar um discurso de competir. Ah, não opere não, porque cirurgia isso, cirurgia aquilo. Se for o caso, a cirurgia é muito bem-vinda para o caso do paciente. E eu já perdi as contas de quantos casos que foram indicados por familiares de pacientes que já foram atendidos por mim, chegaram lá com a esperança de melhorar, tal qual o familiar que eu atendi, e na apresentação clínica, no diagnóstico que a gente deu, esse paciente, ele apresentava um risco cirúrgico. Ele tinha um drop foot, ele não respondia mecanicamente, a eletroneuromiografia era consistente com a neurotimese, uma ruptura total do nervo, onde a gente sabe que o prognóstico é reservado e que esse paciente pode não ter neuroplasticidade suficiente para voltar a levantar a ponta do pé. O paciente pode precisar andar com Walcade. Eu nem sei se o Walcade ainda é atual, mas na época que eu trabalhava com neuro, a gente tinha um dispositivo chamado Walcade, que era tipo uma órtese de tornozelo e pé, que fazia com que os impulsos elétricos acontecessem no tibial anterior exatamente na fase de balanço onde o pé caía e para não arrastar o dedão do pé do chão, o paciente fazia uma báscula com o quadril, fazendo um comportamento mal adaptativo compensatório para não arrastar o dedão no chão. Então, o Walcade entrava com impulso elétrico ali para que o pé do paciente segurasse o movimento excentricamente e não arrastasse o dedão no chão. E a marcha ia normalizando com o uso do dispositivo. Não sei se atualmente é o que é praticado, estou desatualizado completamente referente à neurologia, mas é importantíssimo que você mostre todos os lados da moeda de tratamentos que esse paciente pode apresentar e, a partir daí, você comece a quebrar o medo desse paciente, beleza? Então vamos nessa. Continuando.
Continuando. Lembrando que a irradiação está há 8 meses. E lembrando que esse paciente, como eu relatei na aula de ontem, ele o que aconteceu? Ele foi para uma sessão de microfisioterapia e melhorou 40%, velho. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, como pode isso? Que diabo esse microfisioterapeuta fez que esse paciente melhorou 40%? E aí, vocês sabem que eu não é ser contra. Inclusive, eu já fui paciente de um microfisioterapeuta aqui em Salvador e eu fui, tipo, na indicação de melhorar uma intolerância à lactose. Ó que louco, mas eu fui experimentar a técnica, né? Que diabo é isso que esses microfisioterapeutas estão fazendo, que os pacientes complexos estão melhorando 40% em uma sessão. E aí tem muito da expectativa do paciente, tem muito do efeito placebo, tem muito da comunicação terapêutica do microfisioterapeuta, que é muito bem treinado, né? A microfisioterapia trabalha com fatores contextuais que elas nem imaginam, né? Quando eu fui paciente pude perceber muito bem, mas tem alguma coisa de instigante aí. Então, não é que eu não indique, não há evidência de melhora para dor, nem para síndrome de intestino irritável, nem para zorra nenhuma na área musculoesquelética, não tem evidência, eu não recomendo. Já fui paciente para experimentar, porém, tem uma coisa instigante aí, porque realmente o microfisioterapeuta tocou em todo o meu corpo e revelou um trauma, né, de quando eu tinha 16 anos de idade, que, na real, ele não tinha como saber disso. E, na verdade, isso estava adormecido em mim. E aí, conversando na graduação em psicologia, conversando com psicólogos que eu conheço, o que a gente tem de consenso, na verdade, opinião de especialistas, que tem baixíssimo grau de evidência, é que muitas vezes essas revelações dadas na microfisioterapia descompensam o paciente psicologicamente e essa bordoada chega na terapia, no terapeuta cognitivo comportamental geralmente, dando muito trabalho para reverter pensamentos automáticos ruminativos que mudam o comportamento e geram cada vez mais dor e incapacidade, frustração, quiçá humor depressivo. Então, enquanto a microfisioterapia pode estar fazendo bem para esse paciente, ela pode estar fazendo um terror psicológico com muitos pacientes, né? Eu já sou terapeutizado, então eu estava com minha terapeuta, depois que ele falou do trauma lá, realmente bateu, mas eu não tive melhora da minha queixa, mas bateu o trauma, eu fui trabalhar o meu trauma com a terapeuta. Então, se todo mundo tiver essa consciência, pode ser até que a microfisioterapia funcione. Inclusive, tem um grande estudo em andamento aí que está avaliando o score de melhora de várias intervenções. Então, se a microfisioterapia tiver um score de melhora e uma média de sessão menor, tirando dor e incapacidade dos pacientes, todo mundo vai querer treinamento de microfisioterapia para saber que diabo é que eles fazem. E vão ver que são fatores contextuais poderosíssimos, fatores que não estão ligados à intervenção da micro, como expectativa do paciente, efeito placebo, efeito Hawthorne, viés de memorização, regressão para a média, uma porrada de fatores comuns que fazem o paciente melhorar independente da técnica. Ponto. Fiquei intrigado com essa melhora de 40%, mas entendi essa melhora como um resgate de esperança do meu paciente, beleza? Resgate de esperança. Voltando. Perguntas? Any questions? Questions. Bom. Nenhuma pergunta. Tendo pergunta, vai lá para os stories do Instagram, manda na caixinha ou manda no direct, tá bom? O Telegram também está aberto para pergunta. Se você está assistindo no YouTube agora, você também pode comentar aqui abaixo do vídeo. Ok, vamos nessa. Quais foram as características do sintoma do meu paciente? O sintoma foi assimétrico? Foi. O plano sagital estava completamente bloqueado? Tava, né? Eu acho que tava. Ele apresentou uma aparente resposta centralizadora? Também acho que sim. Outra coisa,
O sintoma residual após essa estratégia de centralização estava presente? Então, gravem muito bem essas características, porque eu não tenho evidência disso que eu vou falar aqui para vocês. Mas, todavia, entretanto, na minha observação, na minha experiência clínica, isso tem dado um resultado estratosférico para casos complexos de dores crônicas. Não sei se pelos fatores comuns e contextuais, mas tenho reparado que o paciente que tem essas características responde melhor a determinado tipo de intervenção que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, sintoma simétrico, plano sagital completamente bloqueado, o paciente é uma tábua, não dobra para trás. Tem a aparente resposta centralizadora, mas cai o paciente centralizou. Rapaz, centralização é um fenômeno induzido clinicamente através de uma estratégia de carga feita por um terapeuta, capaz de abolir ou diminuir significativamente o sintoma distal para proximal, ou seja, a dor vai diminuir na perna, diminuir na coxa, diminuir na virilha, concentrar na lombar e melhorar. Isso é centralização. Você concorda? Então, o que esse paciente está apresentando parece não ser centralização. Por isso que eu estou botando uma resposta aparente. Às vezes a gente quer dar murro em ponta de faca. Não é para dar murro em ponta de faca. Crítica. Pare um minuto. Esses são dados de experiência clínica. Eu não consegui encontrar fundamentação para isso ainda. Probabilidade. Lateral relevante. Que diabo é o lateral relevante? Quando nós precisamos explorar o componente lateral das estratégias de movimento, buscando esses 3 componentes que eu chamo de santo graal da reabilitação musculoesquelética. Quais são esses 3 componentes? Preferência direcional, habituação e violação da expectativa. O que fazer? Flexão em pé? Ok, vamos lá. A resposta foi aumenta pior. Aumenta durante a flexão em pé, pior. A dor na perna piorou. A dor distal piorou. E você já deve ter aprendido que a piora da dor distal não é uma coisa legal para nossos pacientes, correto? A gente já deve ter aprendido isso aí. Vamos lá. Qual foi a resposta na coxa e na virilha? Nenhum efeito. Nenhum efeito. Ok? A mais distal piorou. E agora? A dor mais distal piorou. Muda a direção para a extensão novamente? Volta para a flexão sentado e manda o paciente para casa? Quantos fisioterapeutas em consultoria comigo, em mentorias individuais, tomaram essas atitudes? E não quer dizer que está errado não, tá, pessoal? Poderia ter dado certo. Quando eu falei na aula 1 que a gente trabalha com modificação de resposta do sintoma, eu quero dizer para você que a gente trabalha com o que o corpo do paciente aceita. Eu não estou impondo aqui uma regra. Eu não estou dizendo, é meu modus operandi assim, você vai trabalhar assim. Não é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu estou dizendo para vocês que a gente respeita o que o corpo do nosso paciente gosta. Ponto. Não fica mais fácil pensar dessa maneira? Vamos lá. Explora o lateral? Bom, vamos fazer uma pausa aqui antes de continuar o caso clínico para falar um pouquinho com vocês. Então, vamos lá. Eu falei ontem sobre os valores da formação LBP Spine Be Expert. Atualmente, você sabe que o LBP vale 12 de 139,70 ou 1.397 à vista. Você ainda ganha R$1.000 de cashback para fazer o upgrade, ou seja, subir para o Spine ou para o Be Expert. Se depois você quiser subir para o Spine ou para o Be Expert, você tem R$1.000 de desconto. É esse cashback aí. Mas hoje até meia-noite, você tem a oportunidade de comprar a formação LBP por 12 de 108,97 ou 1.089,66 à vista no crédito. Se a sua compra for no Pix,
Se for no Pix, eu derrubo para 997 à vista. Para isso, você tem que falar comigo no direct. Tenho interesse no LBP. Manda mensagem para mim que eu derrubo esse preço e você entra na formação LBP com esse super desconto. Beleza? Vamos nessa. Eu falei ontem para vocês que a formação Spine vale 12 de 329,70 ou 3.297 à vista. Porém, todavia, entretanto, você ganha um cashback de R$ 2.000 para fazer o upgrade. Se depois você quiser entrar no BeExpert, você vai pegar o valor do BeExpert e vai reduzir R$ 2.000. É o desconto que eu estou te dando para você fazer o upgrade. Muito profissional já fez isso, inclusive as profissionais que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. Não tinham verba para o BeExpert, entraram no Spine, se tornaram experts em coluna, e ao se tornarem experts em coluna, eles fizeram o upgrade para o BeExpert e não se arrependem. Os relatos estão todos lá nos meus destaques. Não coloquei tudo aqui para não poluir a aula e demorar muito, tá? Só hoje até 23,59, você compra o Spine por 12 vezes de 270,40 ou 2.704 à vista no crédito. Se você pagar no Pix, eu derrubo esse valor para 2.400 à vista, mas você precisa falar comigo no direct. Caio, tenho interesse na formação Spine. Quero comprar à vista. Eu vou gerar um cupom para você e vou te dar a chave do Pix. Você vai transferir apenas R$ 2.400 e eu vou te dar o seu acesso à formação Spine por 1 ano no e-mail, no seu melhor e-mail, tá? Isso é válido só para hoje. Você ouviu ontem que a formação BeExpert custa 12 de 719,70 ou 7.197 à vista. Só hoje, até 23,59, você compra a formação BeExpert por 12 de 647,74 ou 6.477,30 à vista no crédito. Detalhe, se for no Pix, eu derrubo esse valor para 5.997 à vista. Mas você precisa falar comigo no direct. Caio, tenho interesse em entrar na formação Spine, na formação BeExpert e vou pagar à vista. Pronto. Eu vou facilitar para você e fazer a só 5.997 à vista. Fale comigo no direct. O BeExpert você leva R$ 30.000 em mentorias, ou seja, os 3 ciclos de mentorias que já aconteceram, que custam R$ 10.000 por ano, está gravado lá dentro do BeExpert e você leva a gravação de tudo isso gratuitamente só por entrar no BeExpert. Então vamos lá. Vamos nessa. Como que a gente vai explorar esse paciente? Rotação e flexão, direita ou esquerda? Por quê? Rotação e flexão esquerda? Beleza, ok. Vamos testar a rotação e flexão direita, então? Beleza. Vamos lá. A resposta foi nenhum efeito durante e nenhum efeito depois. Só que eu estou falando a respeito da dor na perna, da dor na coxa e da dor na virilha. E não houve nenhum efeito na mecânica. Ou seja, ele não melhorou dobrar para trás, ele não melhorou dobrar para frente, ele não melhorou deslocar para os lados, ele não melhorou a habilidade de vestir-se, ele não melhorou nada funcional. Ou seja, a gente vai ter que ir para o outro lado. Rotação e flexão esquerda. Olha só, diminui durante a execução, a dor na perna diminui. Só que quando ele interrompe a execução, ele não fica melhor. Essa foi a resposta dessa estratégia que a gente sugeriu. E eu te digo mais, quando a gente vai analisar a lombar durante essa estratégia, a dor na lombar aumenta durante a execução, porém, ela não fica pior depois. E o que é que eu ensinei para vocês ontem a respeito disso? Eu ensinei para vocês ontem a respeito disso que isso seria uma resposta sintomática amarela invejosa. Só que aí você sabe que depois da rotação e flexão, existe uma outra estratégia para ser utilizada. E essa outra estratégia é a mobilização em rotação-flexão. E foi o que a gente fez. Diminuiu a dor na perna durante e ele não ficou melhor depois. Aumentou a dor na lombar e na virilha.
E ele não ficou pior depois. E agora, pessoal, o que a gente faz? O que você faria? Coloca aí nos comentários. Primeiro, eu quero que você reflita. Você teria seguido esse passo a passo? Ou nesse momento, você já estava batendo o tempo de consulta, perdendo a paciência, ficando ansioso e abrindo mão de todas as estratégias de testes que geram autonomia para o paciente não depender de você, para fazer terapia manual e meter um hands-on antes da hora? Ou para fazer acupuntura e meter a agulha antes da hora? Ou fazer qualquer outro recurso passivo que o paciente vai depender de você? Quantos teriam perdido a paciência? Bota aí embaixo nos comentários. Quantos? Me fala quantos. Vamos lá, vamos pensar mais um pouquinho. Vamos pensar nisso aqui. Características, eu estou batendo muito nisso aqui. Sintoma é assimétrico? Plano sagital está completamente bloqueado? O cara não dobra para trás, a extensão parece uma tábua. Ele apresentou centralização mesmo ou foi uma aparente resposta centralizadora? Depois da estratégia de extensão, o que aconteceu com esse paciente? Me diga, o que aconteceu com esse paciente depois da estratégia de extensão? Me fale aí. A gente tem que pensar que esse sintoma é residual. E esse conjunto de características que a gente está apresentando para vocês aqui é um conjunto da minha experiência clínica. Eu tenho percebido que esse padrão é consistente com as características que eu vou discorrer para vocês. E aí vocês precisam ficar ligados nessas características. Porque eu só aprendi essas coisas depois de atender mais de 7.000 pessoas diferentes. Então, eu estou tentando colocar você para não precisar demorar tanto para identificar esses padrões. Ok? Isso aqui é uma mina de ouro para vocês. Isso é uma mina de ouro para vocês. Ok? Então, vamos lá. Talvez, o que pode estar faltando no quadro desse paciente? Eu classifico ele como inconclusivo? Eu classifico ele como síndrome dolorosa crônica? Eu desisto do bloqueio de movimento, de fato? Eu enquadro esse perfil de paciente numa síndrome radicular? Quantos de vocês já estariam tratando esse paciente a essa altura? Muito fisioterapeuta já estaria tratando esse paciente sem diagnosticar. Não existe tratamento sem diagnóstico. Se o paciente não teve o diagnóstico, ele não deveria estar sendo tratado. É por isso que existem vários pacientes frustrados com dor crônica, porque não foram avaliados por fisioterapeutas competentes para terem os seus diagnósticos e receberem tratamentos adequados. Quer dizer que tendo diagnóstico e recebendo tratamento certo ele vai melhorar? Não! 12%, um pouquinho mais que 12% dos pacientes realmente não melhoram, mesmo você fazendo tudo certinho, baseado em evidência. Se a gente for analisar, eu estou falando aqui de resposta automática, mas vamos extrapolar para mecanismo neurofisiológico. Se a gente analisar as 8 deixa eu só mutar aqui, que acho que vocês conseguiram entrar, né? Pronto, beleza. A gente estava tendo um probleminha no Zoom, não estava conseguindo aceitar ninguém, mas parece que já conseguiram. Ó, se a gente for analisar em mecanismo neurofisiológico, que é uma outra abordagem, que não é o que eu ensino para vocês, não é melhor nem pior, é só a minha forma de fazer. Mas se a gente for analisar por essa outra forma de mecanismo neurofisiológico, a gente vai pensar o seguinte: a gente tem 8 subcategorias de dor crônica. Dentre essas 8 subcategorias, a gente tem uma que é de origem não detectável. E é aí que possivelmente esse paciente, que é refratário a todos os tratamentos possíveis, que já fez tudo certinho baseado em evidência, já fez tudo de tratamento alternativo que você pensar, o cara foi para uma clínica, pagou
muito dinheiro para colocar um eletrodo de um neuroestimulador medular, um procedimento intervencionista de alta complexidade, onde o dispositivo tenta enganar o cérebro para que ele faça a modulação da dor. São casos muito raros. Muito raros. E o paciente vai sem alinhamento de expectativa. Ele vai achando que vai zerar a dor. E às vezes diminui 30%, 50%, mas muitos pacientes continuam com dor. Então vamos lá. E aí eu quero que vocês voltem a pensar naquilo que eu falei. DAC, dupla apresentação clínica. Será que esse paciente aí tem um bloqueio de movimento que centralizou da coxa para a virilha e ele só está com dor lombar? E ele tem alguma outra coisa que justifica a dor na perna? Ninguém te ensina isso em lugar nenhum. Quando você começar a olhar seus pacientes e brincar com os testes e com as avaliações, brincar no sentido de, caramba, deixa eu ver se ele tem isso aqui também, porque está muito me cheirando a isso aqui. Se você é aluno e fez a tarefa do post-it, você vai ver que eu ensino vocês a memorizarem as características dos diagnósticos. E essa tarefa do post-it é tão importante, mudou minha prática clínica de uma forma tão significativa, que hoje, quando o paciente entra na minha porta, brincadeiras à parte, eu já sinto o cheiro dos diagnósticos que ele pode apresentar. E isso é muito bacana, porque a gente, quando tem aceleração diagnóstica, o tratamento encurta, a gente faz menos sessões, dá autonomia mais rápido, afasta o paciente muito mais rápido, e acontece o que vocês viram nas redes sociais na semana retrasada. A gente deu alta para um paciente que estava sendo acompanhado há 2 anos, com o diagnóstico inconclusivo, e nesses 2 anos, ele fez 22 sessões. Agora, vai caçar aí na fisioterapia comum quem é o paciente que faz 22 sessões em 2 anos. O cara faz 22 sessões em 1 mês. O cara faz 77 sessões em 3 meses. E 22 sessões em 2 anos. Então, às vezes você acha que o tratamento é longo, mas é uma questão de alinhamento de expectativa e de você saber o que é que você está falando. Então, o que você acha que pode estar faltando aí em tudo que você viu aí já de teste? Antes, pessoal, eu quero falar com você sobre uma outra aluna que é um case de sucesso absurdo da formação BeExpert. Uma outra aluna que veio de outras formações no mercado e que eu tive que dar, como ela disse, né, no relato dela, acho que vocês viram no Instagram. Caio, meu Deus do céu, muito obrigada pelas machadadas na cabeça. É brincadeira? Você acha que o Caiote é carinhoso? Caiote não é carinhoso, Caiote é assertivo e incisivo. Caiote fica dando murro no estômago de vocês para fazer o que a gente pede para fazer. E quando vocês fazem, acontece isso aí. Ó que louco. Ela tinha um sentimento de escassez financeira. Tudo que ela ia fazer para ela achava que ia faltar para as outras coisas. Ela vivia com a mentalidade de escassez. Hoje ela está terapeutizada por nossa psicóloga. Hoje ela está com a mentalidade muito melhor, junto com o BeExpert, e ela tem uma coisa para falar para vocês. Olha só. Hello, Nice People. Gente, meu nome é Sara Lustosa, porque eu poderia parar. Sou aluna e mentorada do Caio, olha a responsabilidade. Tem um pouco mais de 1 ano que eu sou aluna do Caio. E conheci o Caio através das redes sociais. E depois que eu entrei no BeExpert, tudo mudou. Eu achava que eu já sabia tudo. E Caio virou todas as chaves possíveis e todas as chaves que vocês que estão do outro lado não conseguem imaginar. A gente acha que sabe muita coisa. Quando a gente chega no BeExpert, a gente fala, meu Deus. É uma dor que dói mais cura, porque tu entra para um universo totalmente diferente. E o melhor de tudo, cai te dá a mão, segura, puxa, agora faz comigo, puxa meu cabelo, e não me deixa caminhar sozinha. Então, além de ter todo esse suporte de conteúdo, eu não me sinto sozinha, né? O que eu acho primordial, eu me sinto, assim, muito acolhida e muito confortável, né? Em poder estar com ele, com pessoas que partilham da mesma caminhada e principalmente segura, porque eu sei que na mentoria, no BeExpert, tem exatamente tudo o que eu preciso. Segurança para falar, segurança para atender, segurança para diagnosticar, ficar com o paciente ali na frente e ficar pensando, meu Deus, o que será que é isso? Para que direção eu vou? Isso é muito ruim. Então, hoje, não me deparo mais com essas situações. E se eu me deparar, eu sei que ele vai estar lá. Faturamento, então, nem se fala. Era um, me deu, assim, 360, né? Então, o BeExpert mudou minha vida em todos os sentidos. Todos. Maravilha. Mais uma vez, eu gosto de mostrar os alunos falando do processo para vocês desativarem o sistema límbico achando que é balelômetro, né?
A Sara está batendo mais de 20K consistentemente, está beirando os 30, né? E, assim, o que mudou na vida dela? Eu converso muito com ela no direct, né, no privado, porque ela, além de aluna do BXpert, ela é mentorada, e mudou, ela falou que mudou o quê? Ela mudou, agora eu tenho o meu dia de princesa toda semana. A pessoa, a manicure fala que o valor da unha aumentou e ela fala, ok, bem plena. Então, assim, são coisas pequenas, né? Por exemplo, às vezes você quer pagar, sei lá, um tratamento para sua mãe. Às vezes você quer levar sua família numa hamburgueria e assumir a conta, mas sua profissão não está, você não está conseguindo com sua profissão ser capaz de proporcionar coisas pequenas para si mesmo e para quem você ama. Então, é por isso que eu falo que aqui eu não vou te ensinar só técnicas. Aqui eu vou te ensinar vendas, gestão, mentalidade, desenvolvimento pessoal, inteligência financeira. Enfim, vai muito além das técnicas de fisioterapia. Vamos lá, vamos seguir. Aí é o que eu falei, já falei antes, né? Temos mais aqui. Vamos lá. Qual estratégia usar? Eu penso que quando eu estou diante do nosso paciente, a gente tem que analisar o caso clínico e o que o corpo dele nos fala como se fosse um tabuleiro de xadrez. E eu diria que mais do que intervenções propriamente ditas, físicas, as intervenções comunicativas e comportamentais podem ser a peça no tabuleiro que faltava para você gerenciar casos complexos com maestria. Mas também elas podem ser o movimento do xadrez que vai fazer sua rainha voar para os ares, seu rei, seu castelo voar para os ares. Então a gente tem que ter muita cautela para analisar de fato a resposta sintomática e tomar a melhor decisão clínica possível. Vamos nessa. Olha só qual que foi a estratégia. Vai lá. Tarefa de casa nova, flexão em pé com o pé na cadeira, exatamente como no vídeo. Vai fazer 90 graus de joelho, exatamente como está aqui. Descer por dentro da coxa e soltar o ar. Devagar, soltando o ar e relaxando a barriga. O início é sempre desconfortável, não esquece disso. À medida que for fazendo, vai ficar mais confortável. Vamos fazer 15 repetições, 3 vezes. Isso. Essa foi a estratégia que a gente utilizou. Quantos de vocês, quando o paciente reclamou da dor, parariam a estratégia e não continuariam repetindo? Porque ele fez ai durante as primeiras repetições. Quantos de vocês deixariam a sua insegurança serem transmitida para o paciente e, por isso, o paciente aumentar o nível de medo e hipervigilância, excitando a amígdala e a neurotag de medo ia começar a tensionar outros centros cerebrais posteriores e tensionar a musculatura com comportamento mal adaptativo de proteção. Eu estou falando uma coisa muito simples de uma forma muito técnica, eu sei, mas é para você entender a complexidade do ato comunicar-se na fisioterapia. Essa foi a estratégia utilizada com esse paciente. Flexão em pé com o pé no degrau direito. O que eu estou acessando aí? Eu estou acessando o componente de flexão com componente lateral. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou fechando espaço anterolateral direito. Anterolateral direito. E abrindo espaço anterolateral esquerdo. E monitorando a resposta do sintoma. Eu estou analisando um bloqueio de movimento anterior, que é um conceito que talvez vocês ainda não tenham. Inclusive, eu não falo disso nem lá dentro do BXpert. Porque quando a gente fala de bloqueio de movimento anterior, a gente tem que analisar as pressões nas raízes ventrais. E aí eu tô falando só de uma análise estritamente biomecânica. A gente pode fugir dessa análise estritamente biomecânica e voltar para só o comportamento do sintoma. Então, se, por exemplo, esse paciente que eu estou fechando espaço anterolateral melhora e você entende que fechar espaço é comprimir a raiz, você vai entrar em dissonância cognitiva. Meu Deus, ele está melhorando, mas eu estou comprimindo a raiz dele? Não. Esquece. Observa o que o corpo do paciente está falando. Vamos prosseguir. Analisando isso aí.
Esse movimento não teve nenhum efeito na perna. E quando eu boto a resposta sintomática aí, eu estou falando com você o quê? Que é a respeito do sintoma. Só do sintoma dor. Eu não estou falando de mecânica, eu não estou falando de função, eu não estou falando de referência neurológica, eu não estou falando de uso de medicação, eu não estou falando de comportamento constante e intermitente e por aí vai. Não estou falando nada disso, estou falando só de sintoma. Relacionado à topografia da dor, na coxa e virilha esquerda, olha a resposta que apresentou. Centralizando, centralizado, coxa e virilha esquerda. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquela resposta que a gente estava suspeitando de centralização pode ter se confirmado, porque nesse momento em específico, o paciente só tem dor na lombar e na perna. Então, você foi capaz, através de testes de movimento sistematizados, de retirar a dor na lombar, de retirar a dor na coxa, a dor na virilha. Mas a dor na lombar e a dor na perna ainda estão presentes. Está mais próximo desse paciente continuar sendo um bloqueio de movimento? O que vocês acham? Deixa eu ver quem é que está aí, quem é que conseguiu entrar. Grande Lide, Damirlis e grande Keké. Quem acompanhou aí o caso até esse ponto, acha que esse diagnóstico está mais próximo do quê? A gente teve um probleminha na sala, não conseguiu receber ninguém. Pois é, mas eu vou chutar aqui, Caio. Eu vou chutar. Eu acredito que ainda pelo padrão, né? Que quando se eu citar centralizando, eu ainda postaria em bloqueio de movimento, mas abrindo leque para outras classificações também. Mas a primeira hipótese seria de bloqueio de movimento. Beleza, maravilha. Lid, tem alguma sugestão, Lid? Lid acho que tá limpando a casa, ela gosta de estudar limpando a casa. Tá, então vamos Tu seguir aí. acertou, tava limpando a casa mesmo. Boa, Eu, maravilha. eu chutei bloqueio de movimento. É meu método de estudo preferido. Na verdade, não tem muita opção, sabe? Funciona bem para mim também, viu? Eu fico escutando Funciona. vários podcasts enquanto eu tô. Eu amo fazer isso. Então vamos lá, vamos seguir. Se tiverem qualquer pergunta, é só clicar no levantar a mão aí, tá? Bom, olha só que resposta. Aumento de mecânica em 25 a 30 graus da extensão em pé que estava completamente travada. Completamente travada. Bom, isso está cheirando a bloqueio de movimento. E na perna? O que é que aconteceu na perna? Na perna, não teve nenhum efeito. O cara continuou com a perna dolorida lá, sofrendo. Então vamos nessa. E agora, o que é que a gente faz? Bom, a palavra-chave dessa aula é, palavra não, né? Frase-chave, vamos dizer assim. A palavra-chave 2 é nem tudo é obstrução. Bom, você assistiu a aula 1, você já pegou uma palavra-chave. Se você está aqui nesse momento, você já pegou a segunda palavra-chave. Quanto mais palavras-chave você tiver, maior é o desconto para entrar nos programas, tá bom? Então, essa é a palavra-chave da aula de hoje. E antes da gente seguir com o caso, eu queria mostrar para vocês um outro case de sucesso da formação BiExpert. Esse é um case de uma querida, mas muito querida aluna, que é do interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena, e eu quero que ela dê um recado para vocês aí. Olá, meu nome é Letícia, eu sou fisioterapeuta e eu sou aluna do BiExpert. Eu conheci o Caio através das redes sociais. Um amigo meu me indicou o perfil dele e eu comecei a acompanhar. E tudo que ele postava assim, no Instagram eram coisas que eu sabia que, né, eu tinha só que eu não sabia expressar em palavras. E muitas coisas que ele falava faziam muito sentido para mim. E eu comecei a pensar que se aquele tipo de informação era divulgada de forma gratuita no Instagram,
com toda certeza do mundo, o conhecimento, né, que teria ali no BExpert seria muito maior. E isso me fez querer entrar e descobrir, né, o que seria esse conhecimento todo que teria ali dentro do curso. E foi só surpresa atrás de surpresa. A cada aula que eu assistia, eram informações que algumas eu já tinha ouvido sobre muito superficialmente, e lá estava de uma forma mais profunda, e outras informações, como, por exemplo, as apresentações clínicas, que eu nunca nem tinha ouvido falar. E o mais legal é que, por exemplo, em algumas outras formações que eu fiz, a gente via algumas apresentações clínicas, e quando surgiam essas novas, a gente ficava muito perdido, porque a gente não sabia como lidar com aquilo. E eu aprendi isso dentro do BExpert. O meu raciocínio clínico, ele mudou muito, porque eu tinha um raciocínio clínico um pouco mais engessado, sabe? E aí, aprendendo, né, a forma que o Caio faz, isso ele mostra muito bem nas hot seats, né, nas sessões clínicas, nas aulas também, eu fui conseguindo ser mais específica, sabe, no meu raciocínio. E de tudo, assim, de todo o material que é gigantesco dentro da formação, eu acho que é mais precioso são as sessões clínicas, porque ali você vê de forma muito, muito específica, né, muito clara, tudo aquilo que ele ensinou ali na teoria. E isso é muito valioso. E eu percebo que tinha muito conteúdo ali que nem era para ser dado dentro do curso, né, que era conteúdo para a parte já de mentoria, que pela generosidade do Caio ele acabava falando, né, principalmente nas hot seats, ele acabava soltando ali conteúdos que eu tenho certeza que não eram para a formação. E isso faz a gente querer ter sempre mais acesso aos conhecimentos que ele tem para passar, pela generosidade, pelo suporte. Então, hoje em dia eu sou mentoranda, né, mas na época que eu era só do BExpert, o suporte era gigantesco. Então, assim, eu não tenho nada a reclamar do curso, ele é excelente, quem tiver oportunidade, compre, que vale muito a pena. Maravilha. A Lê também é faixa preta. Se você pegou a aula do início, na aula 1 a gente falou que existe uma gamificação do processo lá e tem marcos de faturamento que vão dando como se fossem graduações de karatê. Faixa branca, amarela, verde, vermelha, preta, roxa, preta primeiro dan e por aí vai. A Lê é faixa preta e tá beirando os 30K também com as estratégias que a gente ensina, né? Então vamos prosseguir. Ó, o fundo saiu na hora errada. Olá. Tá. A gente vai dormir pensando nas estratégias que a gente vai utilizar para esse paciente. A gente vai dormir pensando quais são os diagnósticos possíveis para esse paciente. A gente já sugeriu aí bloqueio de movimento e por aí vai. Então, a gente vai apresentar amanhã, e aí a gente vai divulgar o horário nos grupos, tá? Então, fiquem no Telegram, fiquem no canal de transmissão do Instagram, eu vou divulgar. Hoje, realmente, eu reitero as minhas sinceras desculpas. Minha geladeira me deixou na mão e eu não tinha como dar aula de manhã, estava marcada para de manhã a aula, e deixar o técnico aqui fazendo tudo lá comigo aqui com vocês. Então, a gente, infelizmente, teve que postergar essa aula para de noite. E a gente entende que nem todos vocês, ainda teve o problema do Zoom, enfim, a gente entende que nem todos vocês puderam comparecer, afinal é feriado, é um sábado, todo mundo é filho de Deus, mas quem compareceu já tem a certeza, quem está assistindo a reprise aí, que você já é um fora da curva, porque não é todo mundo definitivamente que faz isso. Então, seguinte, vão para casa pensando em quais prováveis diagnósticos esse paciente tem. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre vários diagnósticos que são possíveis. Você vai ver que o quadro desse paciente pode ter 14 apresentações clínicas diferentes e a gente vai falar especificamente sobre 2 apresentações que são apresentações muito complexas que requerem muita atenção e discernimento no tratamento desse tipo de paciente, tá? Então, agora eu só quero ver se vocês têm perguntas. E, tendo pergunta, a gente vai falar... Tendo pergunta, a gente conversa um pouquinho, tá? E aí, pessoal? Lidiane, Kellerman, Damirlis, Clebton Cruz. Alguma pergunta específica? Não precisa ser sobre a aula. Se for sobre qualquer hot seat, a gente fala também. Mas se for sobre a aula, melhor ainda, porque a gente já vai desmistificando algumas coisas, tá? Não, por enquanto não, Caio. Vou ter que reassistir porque não consegui entrar, peguei pelo meio, né? Peguei o barco andando, para depois, amanhã, assim, raciocinar melhor, né? Para chegar no... Maravilha. Então, ó, eu vou converter a gravação aqui, vou soltar a gravação lá no grupo, e assim que a gravação ficar disponível, eu aviso a vocês, e lembrem que a gravação disso aí só vai estar disponível até domingo, 23h59. Então,
Aproveitem um domingo para maratonar, vão relaxar, fazer sua atividade física, mas bota o podcastzinho no ouvido para escutar, porque eu tenho certeza que o próximo paciente vai ser bem legal de você atender. Amanhã vai ser que horas? Amanhã eu acho que vai ser de tarde, velho. Eu acho que vai ser de tarde, mas eu aviso no grupo, beleza? E Beleza. qualquer coisa eu vou soltar a gravação até meia-noite também. Então é isso, pessoal. Até amanhã. Foco total. Assistam a reprise da aula 1 e dessa aula, porque eu acho que vai acrescentar muito para vocês, tá? Grande abraço. Movimento é vida. Falou.